E vamos dar andamento para a nossa reunião. Hoje, basicamente, a gente vai trabalhar só com os relatórios de implementação de vocês, mas no comecinho aqui tem algumas coisinhas para a gente dar alguns formulários para responder. Beleza? Então, vamos lá. Então, semana de 2/5 a 5/5, semana do feedback e compartilhamento das experiências. A agenda nossa hoje é 10 minutos de acolhimento, 5 minutos relembrando o que a gente viu, 60 minutos dos relatos, 2 minutos do agradecimento e, para concluir o finalzinho, 3 minutos. Depois a gente registra a presença e vamos começar assistindo um vídeo. Ei, por favor, fala que estamos chegando. Para com isso. Também? 3 horas andando. Para com isso. Professor, estamos conseguindo assistir nada não, hein? Eu vou... 3 horas andando. Já? Espera aí, pessoal, estou tentando arrumar. E aí, pessoal, deu minimamente para ver aí o vídeo? O que vocês acharam? Deu para ver, sim. Professor, em relação ao vídeo, até eu assisti esse filme e eu penso que é isso mesmo, né? Nós que estamos nesse processo de aprendizagem, é o caminho, né? É o caminho que a gente traça, que é o mais importante, né? A gente está aprendendo, porque se a gente aprende durante a caminhada, quando chegar lá no final, né, a gente colhe os frutos. Então, acredito que é por aí mesmo, essa visão aí. Tem mais algum comentário a mais da produção? Professor, acho que foi bem o que a gente viveu, né? Na verdade, acho que o processo mais importante das nossas aulas nessas quartas-feiras foi realmente o processo em si. Porque hoje, assim, o fechamento, a apresentação de todos, mas na essência, o que a gente leva mesmo para consigo foi a produção aí no decorrer do tempo, as aulas do senhor, né, o trabalho que teve com a gente. Acho que esse foi o momento, né, mais assim, que eu levo para mim dessas aulas. Né? Mais alguém? Não? Um vídeo aí que eu tirei, já assisti o filme também,
É a ideia de que a gente sempre tem, né, uma meta, acha que a hora que chegar, a hora que eu ficar maior de idade, eu vou ser feliz. A hora que eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. A hora que eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz. A hora que eu casar, eu vou ser feliz. A hora que tiver filho, a hora que eu aposentar, aí sempre a gente fica jogando os, o final, a felicidade e esquece de participar, de vivenciar a caminhada. Eu tirei daí. Beleza, pessoal? Continuando, nós vimos aí, durante essas 9 encontros que tivemos, a plaquinha do Arduino, né? Nós estudamos ela, vimos as suas partes, as portas digitais, as portas analógicas, a área de força, de energia, né? 3,3 volts e 5 volts, o ground, que é o negativo. Depois nós passamos pelos softwares Arduino IDE, o M-Block, o Tinkercad. Depois a gente viu especificamente portas digitais e fomos por circuito elétrico, e lá a gente viu LED, resistor, e por último tivemos alguns encontros onde a gente trabalhou com semáforos, semáforos só de carro, de um carro só, de dois carros, semáforos de dois carros, de dois semáforos de carros, carro e pedestre, depois dois carros e dois pedestres. Então, foi essa caminhada que a gente teve aqui com esses conteúdos que fazem parte do ensino médio, primeiro ano da Robótica Paraná, que a gente está utilizando também nas aulas de física dos segundos anos que tem o itinerário de matemática. Ok? Então, essa foi a caminhada que nós fizemos. E eu vou passar um link para vocês fazerem um check-out. Deixa eu só pegar aqui o link. O link do check-out aí, vão lá, façam. Já vou disponibilizar aqui mais 2 links. Um é de uma revista, depois vocês verem uma olhadinha lá, bem gostosinho também. E o outro é a presença da aula de hoje, já fazemos todo de uma vez. Terminando, deem um alô para a gente continuar.
Rômulo deu certo. Mário. Informação. Ok, pessoal, terminaram? Não, karma. Então, vamos ter a apresentação de vocês ainda hoje. Semanais Google Meet. Corri. Coleção de conhecimento diferente. A revista eu vou deixar para depois. Tá, joia. Sem problema. Pega o link e deixa ele aberto no navegador, depois assiste, tranquilo. Pessoal, antes de começar as implementações, temos recadinhos para dar. O Clayton, a tua implementação e o teu PTD, eu não consegui acesso. Então, você vai ter que entrar lá no Drive e liberar o acesso para mim, para eu poder acessar, tá? Para poder corrigir. No Google Drive ali? Você vai no Google Drive, pega os arquivos, clica com o botão direito em cima, vai lá, configurações e compartilha como CED. Todo mundo da CED pode ver. Aí eu consigo acesso. Tá? O Marlon também, estou sem acesso à implementação e ao PTD. Beleza? Também tem que dar uma arrumada para nós lá. O Marlon está aqui. Estou achando. O outro recado, o Luiz Antônio. Luiz Antônio, eu não localizei nem teu PTD, nem tua implementação. Você vai ter que postar lá para nós. Se tiver dificuldade, dúvida de como fazer, coloca os arquivos no Drive e depois que terminar aqui, eu fico com você e a gente faz junto. Tá joia? Eu enviei, né, daquele dia, né, que eu falei com o senhor. Então, deixa eles lá no Drive, que daí a gente faz junto. Depois que terminar a reunião, eu fico com você e a gente faz junto. O Mário, lá está a implementação junto com o PTD. Você vai ter que separar, tá? Pelo menos o que eu vi, o link do PTD teu, está a implementação junto. Você vai ter que separar um do outro. Joia, Mário? Tá, joia. Então, sim, pessoal, vamos lá, vamos para as apresentações dos relatórios de implementação. São 4h20, nós temos ainda 50 minutos. Não. 1h e 20 minutos. E gostaria que fosse
sucintos, daí demorar de 5, mais ou menos 5 minutos, para que todos possam falar, né? Mostrar. Eu sei que tem gente que, não, vai demorar só 2, 3 minutos, mas na hora que começa, vai, e aí chega a 10, 15 minutos e o outro fica prejudicado. Então, para que isso não ocorra, vamos estipular um tempinho de 5, mais ou menos 5 minutos, 5, 6, para que todos possam falar tranquilamente, tá? Quanto aos recados do grupo, respeitar aqui, todos nós somos respeitosos, então não teremos problema. Na hora que for implementar, por favor, na medida do possível, não sei que seja, não tenha jeito, utilizar a câmera aberta, né? E implemente e fale principalmente, né, dos aspectos positivos evidenciados na implementação, a possibilidade de experimentar novas maneiras de atuar na sua prática, né, o que a gente viu aqui, as aprendizagens que incorporou a partir das discussões aqui do grupo de estudo, e pense nas contribuições que você trouxe para o grupo. Então vamos lá, vamos. Depois disso, a gente tem mais um formulário, mas vamos deixar isso para depois. Então, vou interromper meu compartilhamento, e a sala é de vocês. Quem quer ir primeiro? Rômulo, manda a bala, Rômulo. Olá, boa tarde. Deixa eu apresentar aqui só um minutinho. Vou apresentar toda a minha tela aqui, mais legal. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim. Então, eu me chamo Romulo Zigmael, sou professor de Educação Física, né? Nosso professor também, o Ailson. Eu trabalho no Colégio Estadual Indígena, professor Sérgio Krigvaia Lucas. A introdução, o nosso colégio, ele é indígena, é localizado na terra indígena Faxinal, município de Cândido Abreu, núcleo regional de Ivaiporã, Paraná. A instituição, ela consta com 230 alunos matriculados e atende os estudantes do infantil 4 até a terceira série do ensino médio. Então, os nossos alunos, eles entram na escola, né, falando apenas a língua materna, que é o caigangue. Ele vem do linguístico G. Então, na escola que eles aprendem o português. Então, eles entram lá no infantil 4 falando apenas o caigangue. Aí, ao decorrer dos anos, né, conforme ele vai crescendo, aí que ele vai aprendendo o português na escola. Então, o objetivo, né, da minha aula que eu vou apresentar para vocês é conhecer, que eu apresentei para os estudantes, né, conhecer os conceitos do LED, reconhecer as resistências elétricas de um resistor, saber como definir os resistores a serem utilizados em circuitos em LEDs e acendimento de LEDs utilizando a bateria. A metodologia como nós ainda não havia recebido o kit da robótica, então eu utilizei o Tinkercad, e como os meus alunos eles têm muita dificuldade para utilizar, né, a informática ali, 98% dos meus estudantes nunca tiveram contato com o computador, então para mim foi uma grande dificuldade, mas a gente conseguiu. Então eu ensinei primeiro eles a fazerem um login utilizando, né, o @escola. Aí depois eu utilizei o Tinkercad para apresentar cada componente do kit robótica, pois a gente não havia, né, não tinha em mãos o kit robótica, mas para eles irem conhecendo. Aí após a chegada do kit robótica, eu apresentei para os alunos novamente os componentes que vêm no kit, para eles, né, terem o conhecimento. Nos recursos eu utilizei computador, os LEDs, projetor, bateria, o kit robótica. Então, o desenvolvimento, já no primeiro momento, os estudantes ficaram impressionados quando utilizaram os computadores e o Tinkercad. Eles conseguiram ligar os LEDs utilizando os recursos do Tinkercad, ou seja, nas fotos ali que eu vou apresentar, vocês vão ver, eu mostrei para eles, né, como era a bateria, e eles também colocavam no Tinkercad o LED, então eles tinham que ligar o positivo e o negativo
Aí dava play, né? Aí já acendia o LED. Eles ficaram impressionados com isso. Aí, após a chegada do kit, eu fiz eles novamente, né? Pegarem a bateria, pegarem o LED, terem contato ali e acenderem. Então, nossa, foi muito, muito legal. Vejam só, aqui são eles utilizando o Tinkercad com a bateria e também com o LED, né? Olha só. Como vocês podem observar, lá atrás tem o projetor e a tela. Então, como eles não têm muito domínio, eu utilizo dessa maneira que eu vou fazendo para eles irem fazendo também, sabe? Então, olha só. Aí aqui foi quando chegou o kit. Os alunos começaram a ter contato com o kit, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Tentem ouvir, ó. Como eles ficam impressionados quando eles conseguem acender o LED. Pois para eles é uma novidade, né? Algo diferente. Perceberam? Olha a alegria deles. Aí o coleguinha do lado também, né? Mas enfim, essa é a minha apresentação, algo bem simples, né? Um jogo rápido para que os colegas também tenham tempo. Queria fazer algo extraordinário, mas o tempo é limitado. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar. Quero agradecer também ao professor, né, Ailson, durante todos esses dias. Gratidão. Ok, Rom. Muito, muito legal trabalhar com esse. Deve ser muito gratificante você trabalhar com essa criançada, né? Que nunca viram, nunca mexeram. É gostoso, né? Gratificante para a gente. Eu gosto de trabalhar assim também. Quanto a trabalhar com o projetor no fundo, eu gosto também. Eu trabalho com projetor e eles copiando. Eu acho que funciona mais dessa maneira. Ok? Esqueci nos recados de dar um recado para Vanderlei. Não localizei o seu relato de implementação. Então, posta lá de novo para mim, que eu não consegui localizar o seu relato. Tá? Tá bom. Próximo, quem vai ser o próximo? Calma, calma, não precisa brigar, um de cada vez. Pode ser eu, então? Pode. Vai lá Então, vamos aparecer. lá. Tá bem. Ixi, peraí, que me perdi aqui. Cheio. Aqui, apresentar. Tá aparecendo aí? Ainda não. Não? Deixa eu ver. Vou apresentar agora. Então, eu vim aqui, ó, no apresentar. Só que na hora de compartilhar aqui tá azul, não tá abrindo. Peraí. Minha internet tá caindo, tem um problema aqui. Vou tentar de novo, vamos lá. Não tem que abrir a câmera? Ah, é verdade. Mas olha, ela não tá abrindo para eu compartilhar aqui. Do Estranho. lado aí dos emoticons da mãozinha tem o apresentar agora. Você Isso. clica nele e põe, por exemplo, tela inteira ou uma janela, depende de como tiver a sua Isso. apresentação. Aí Então, você mas clica, ela vai, aí você seleciona a imagem e clica em compartilhar. então, ó, eu estou indo aqui, por exemplo, a tela inteira. Daí, quando venho aqui no. Ah, ela some o compartilhar aqui para mim. Ó, ela Você ela tem que clicar na imagem. Clica na imagem e clica em compartilhar. agora acho que foi. Foi agora? E agora Foi? foi. Foi.
Ah, beleza. Então, eu, na verdade, professor, trabalhei, como eu comentei que eu havia ficado doente, peguei a tal da dengue, aí eu trabalhei exatamente a aula que eu ia dar com ele, só preparei, no caso, os slides, que aí eu fiz no PowerPoint, tá? Então, aí eu montei todos os slides, né? Relato de implementação, cursista Aparecida, professor formador Ailson, Colégio Estadual Adelaide Glaser Ross, ensino médio, o segundo ano, turma A, que eu trabalhei. Aí a introdução, né, a implementação ocorreu no Colégio Adelaide Glaser Ross, em uma turma do segundo ano do ensino médio, na disciplina de física, baseada em robótica, no conteúdo de circuito elétrico, onde tivemos uma conversa inicial sobre os conceitos de circuitos. Dessa forma, foi feita uma contextualização, levando ao entendimento do conteúdo que seria trabalhado. Na sequência, passamos pelos objetivos e os desenvolvimentos da aula. Os objetivos, que era entender o que é um circuito elétrico, identificar elementos que formam um circuito elétrico, diferenciar os principais circuitos elétricos e desenvolver um circuito elétrico simples. Aí a metodologia usada, eu utilizei a metodologia de pesquisa e da sala de aula invertida. Então, numa aula anterior, pedi que eles pesquisassem o que era circuito, o que eles sabiam sobre, e durante a aula eles iriam apresentar os seus resultados. Aí, durante o desenvolvimento da aula, eles apresentaram, né, os conteúdos do RCO, que foi os circuitos elétricos, aí eu fui trabalhando, eles foram colocando, aí na sequência eu fui colocando os conceitos, tal qual estava nas aulas do RCO. Trabalhamos as funções, os componentes, aí fui apresentando para ele cada componente, daí como a gente só tinha um kit, aí algumas coisas eu fui mostrando, outras coisas eu mostrei para eles no, no Data Show. Daí a gente foi trabalhando, fomos conversando, aí passamos para algumas atividades, que era reconhecer o circuito elétrico, aí eles montaram um circuito simples, e depois aí as fotos deles na aula, aqui eles apresentando a pesquisa que eles fizeram, né, como eles desenvolveram, basicamente foi isso, totalmente simples, não consegui entrar com eles na parte ainda de montagem, né, do circuito, porque o material a gente só recebeu agora também. Então, seria isso a minha apresentação. Alguma dúvida? Legal, Seria isso, professor. legal, porque a teu trabalho ali, né, sem kit, nada, esses dias estava reclamando, tá sofrendo, e agora já está Foi meio, desenvolvendo, né? foi meio Caminhada mesmo. complicado, assim, e aí, infelizmente, também algumas aulas a menos, eu acabei ficando quase 10 dias sem poder trabalhar, fiquei muito mal com a dengue. Mas já está boa. Não, agora, graças a Deus, já superei. Ivete, próxima. Eu vou apresentar então já. Não, acho que a Ivete pediu. Ah, pediu? Ah, Esperando então tá ela. bom. Não, tranquilo. Foi a Ivete. Desculpa. Vai agora, Ivete? Vai. Vai mostrando. Ivete, você está sem som.
Ivete, você está sem som. Deve estar mudo. Ivete, você está sem som. É só para mim, pessoal, para vocês também? Está Sim, sem também. som. Ivete. Ivete, você está sem som, velho. Ivete, você está sem som, Ivete. Ivete, está escutando? Provavelmente o som do teu computador está mutado. O microfone dele está baixo. Porque não está aparecendo que você está desligado. Professor, Aí, só que daí se eu deixar o celular e o computador ligado, vai dar microfonia, né? não, porque o telefone está mutado, não está dando, não. Não está dando? Ó. Não, Beleza, então. Vou tentar, então, fazer isso. vai lá. Só um pouquinho aqui. Só me organizar aqui novamente, voltar. Então, pessoal, eu sou a professora Ivete, Rosalina Raimundo Matiulewski, sou professora de matemática, 20 horas e 20 horas de física. Esse ano eu estou com poucas aulas de física, mais de matemática do que de física, na verdade. Então, eu não peguei aulas no segundo ano, a princípio, não estou trabalhando com robótica. Por conta disso, eu tive que implementar numa turma uma colega minha, professora de física. Então, como eu não estou atuando na disciplina, o conhecimento que eu tenho a respeito é esse que a gente adquiriu aqui no encontro, basicamente, nos encontros, né? Então, eu procurei trabalhar algo assim, não muito aprofundado, até porque não tinha assim um domínio tão ainda elevado para mim conseguir, de repente, dar conta, né? Então, eu procurei trabalhar lá aquela parte inicial, na aula 5, e nessa aula 5, o que eu fiz com os alunos? A princípio, eu trabalhamos os elementos lá do kit, né, apresentando, retomando os conhecimentos, na verdade, identificando novamente cada um, porque assim eu percebi a princípio que eles ainda estavam com um pouquinho de dificuldade de reconhecer cada um, alguns alunos ainda não estavam reconhecendo. Na sequência, apresentei para eles também, retomei também, que a professora já havia trabalhado, inclusive, a questão do Tinkercad, e alguns elementos lá dentro do aplicativo, né? Na verdade, a gente reconheceu com os alunos, identificou, e na sequência eu propus para eles que a gente trabalhasse um jogo onde eles poderiam estar em grupos, né? Identificando cada elemento que era apresentado.
Na verdade, eu procurei trabalhar e associar um pouquinho a matemática também com a robótica, porque dentro da matemática a gente trabalha muito com a questão da gamificação. Então, eu usei aquele aplicativo Dual, que traz vários conteúdos bem interessantes, e até, inclusive, ele trouxe aqui... Eu não estou conseguindo passar os slides, não sei por quê, professor. O que está acontecendo, será? Você tem que ir lá na tela onde estão os slides e mexer por lá. Pois é, mas eu estou fazendo isso e ele não está... Na guia da apresentação e mexer por lá. Vou tentar de novo mexer na guia de apresentação aqui para ver se eu consigo mexer, porque está travado. Eu queria... Se eu fechar novamente, professor, e abrir, será que vou tentar solucionar dessa forma? Vamos ver. Mas vai ser rapidinho aí, gente. Porque ele travou simplesmente. Vou parar e vou apresentar novamente. Só um pouquinho, porque ele está travado desde o começo. Ele não abre a opção uma guia aqui. Está apresentando... Não está apresentando ainda, né? Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Agora abriu aqui. Só um minutinho. Vamos ver se ele vai. Aqui, então, basicamente o esboço do meu trabalho, né, com os objetivos, com a metodologia que eu usei, a gamificação, também os recursos, o desenvolvimento, as ações que eu realizei durante a aula, e aqui eu tenho alguns relatos, algumas fotos, né? E também eu tenho aqui um jogo que eu vou compartilhar com vocês, que eu desenvolvi e que eles participaram assim ativamente, gostaram, inclusive, do jogo. Não sei se compartilhou, professor. Acho que não compartilhou ainda, né? Não. Deixa eu voltar, vou ter que parar a tela só um pouquinho. Vou parar a tela para mim conseguir compartilhar essa agora. Deixa eu ver. É o joguinho que eu desenvolvi com a turma, daí com a participação de todos. Compartilhou, professor? Compartilhou? Isso. Então, foi esse aqui que é um jogo desenvolvido pela Audial. Eu gosto muito dessa plataforma aí para trabalhar com ele. Basicamente, a gente trabalha muitos conteúdos. Então, aí a gente dividiu a turma em grupos, né? 2 grupos, grupo A e grupo B, onde eles foram identificando cada elemento aí apresentado e revisando o que eles precisavam, na verdade, de estar revisando o que eles já estavam trabalhando, basicamente, só foi uma revisão. Eu percebi, assim, que
A maioria dos alunos, quando a gente concluiu aí essa atividade do jogo, eu apresentei novamente alguns elementos e questionei eles e vi que realmente eles estavam conhecendo e conseguindo diferenciar um e outro. Foi bem produtivo, na verdade, foi bem simples, mas bem produtivo. Alguma pergunta, pessoal? Legal o jogo teu aí, eu gostei dessa ideia de dar um reforço sobre o conteúdo, fazendo o jogo, foi legal. Sim, foi bem simples, mas assim, eu achei bem produtivo, professor. Eu gostei e surgiu a ideia de fazer dessa forma, até pela minha dificuldade de ter o domínio no aplicativo, e pensei de outra forma que eu conseguisse atingir o objetivo e desenvolver a implementação. Mas prometo, professor, que vou estudar bastante, gostei do que foi desenvolvido aqui durante o curso. Na verdade, aprendi bastante, porque eu não sabia basicamente nada, a não ser os conceitos de física, né, que a gente tem conhecimento e domina, né? Mas essa questão de robótica mesmo, eu nunca trabalhei. Então, para mim foi novo, mas foi bem produtivo. Vou ter que realmente usar mais para mim desenvolver mais de domínio, mas com certeza agora já foi assim, já me deu uma base, e a partir daí a gente consegue já começar a trabalhar. Obrigado, professor, pelos conhecimentos, pela contribuição dos colegas aí, muito agradecido. Tudo de bom. Parabéns. Obrigado, professor. Yara, tua vez. Tá. Vamos ver se eu lembro como que compartilha. Peraí. As meets. Tela Lembra inteira. das meets de 2021? Compartilhar. Hã? Clica Lembra na das tela meets preta. de 2021? Deus livre. Não, não tá compartilhando? Tá. Tá? Tá. Então, eu trabalho no Colégio Estadual Rio Branco, onde o professor Ailson já trabalhou também. Eu apliquei com o 4º ano do técnico em informática, porque tem muitos alunos dessa turma, eles já estavam fazendo robótico com o professor William. Eu utilizei o conteúdo do circuito elétrico da aula 7, né, que é apresentar sobre os circuitos elétricos. Então, o objetivo é identificar os elementos de um circuito elétrico, montar e entender um circuito elétrico simples. Então, primeiro eu expliquei todos os elementos mais utilizados aí, que nem a aula 7, do circuito, tensão elétrica, resistor, falei sobre a corrente elétrica, a gente deu sobre aquela aula 3. Depois apresentei para eles, né, o resistor, capacitor, gerador, o fusível, interruptor, disjuntor, o multímetro, porque eu sou professora, esqueci de falar, sou professora de matemática e física, e eu tenho o multímetro, então eu já aproveitei e mostrei para eles também. E mostrei a placa protoboard e para que serve. Depois, então, foi usada o kit de robótica, TV Educatron, multímetro, geradores de energia. Então, eu apresentei para os alunos. Aqui tem, depois que eu apresentei para os alunos, eu fui na sala junto com o professor William, que já dá aula de robótica, porque o 4º ano de informática é a mesma matéria do 3º ano, não peguei o 2º ano. Então, como é a mesma matéria do 3º ano, eu só utilizei a parte dos conceitos de física, e na hora de montar, eu fui com a ajuda do professor William, lá do colégio também, que já trabalha com essa parte. Então, aqui tem a foto deles montando, aqui parece que também é tá sem o LED amarelo, e foi sobre o semáforo. Aqui tem uns LED faltando, estava tudo meio queimado, porque o kit novo não chegou. Então, os alunos acharam interessante e curioso a aplicação do circuito elétrico e a importância de cada componente do circuito, e representa principalmente o seu funcionamento. Depois as referências. Não sei se deu para ver. Deu para ver? Deu, você foi rápido. Bom. Deu. Só faltava ter falado tudo, tava. Então, é só isso, foi bem rapidinho para não tomar tempo. Legal, Kiara. Aí agora como você
era implementar, né? Passar esses conteúdos para os alunos. Você fez, beleza. Parar a Muito jóia. apresentação. Aí, consegui. Próximo, quem vai? Vai, Mário. Olá, boa tarde. Bom, eu fiz aqui, o senhor já enviei já separado para o senhor lá, tá? Eu fiz lá, o senhor já pediu, o senhor coloquei para mim. Então, a ideia, né? Eu trabalhei com o segundo ano, né? Com a turma B, na componente curricular, né, das ciências, naturezas e tecnologias, certo? Bom, foi numa escola aqui do município de Marilena, fica no noroeste do Paraná, certo? E aqui no primeiro trimestre. Bom, trabalhamos aí basicamente o relato da aula 8 a 16, que nós fiz aqui um pouco mais abrangente, trabalho. Primeiro a gente trabalhou, né, os conceitos iniciais e demonstrei o kit de robótica para os alunos ali. Eles, como estava na escola, eles pegaram, visualizaram, viram o que é, foi trabalhando com aqueles slides do RCA mais aulas, demonstrando para ele o que é cada um desses equipamentos e as suas finalidades. E aí, na sequência, foi apresentado para eles os softwares que eles iam até então trabalhar, e o M-Block, né, o ThinkCard e o Arduino IDE. Eu falava um pouco de cada um, a característica, principalmente da linguagem de cada um desses programas e a finalidade, né, de cada um deles. Na sequência, e aí começou o seu trabalho. Os alunos começaram, fiz questão de eles começarem com o ThinkCard, né, montar um simulador para depois montar o kit. Eles têm um pré-contato com a ideia e depois usar a parte física, pensando às vezes até no próprio cuidado dos equipamentos. Eles começaram a montar e fizeram a simulação do primeiro ali, do LED, ligando e desligando. Foi a primeira etapa. E aí já, né, com o domínio da ideia do LED, do M-Block, também com a linguagem, eles estavam utilizando, já começavam com um semáforo simples, né? E foi interessante que eles, né, foi tranquilo, foram construindo, porque eles já tiveram esse pré-contato com essa linguagem, uma outra disciplina que eles me falaram. Foi bem tranquilo, eles montaram bem fácil esses códigos aqui. E aí, né, feito uma vez o semáforo simples, construíram uma outra sequência de mais 2 aulas, a cruzamento de semáforos, né? E montaram, tanto fizeram a mesma coisa, ThinkCAD, aí montaram no M-Block e colocaram o Arduino para simulação. Então, aqui também, no finalzinho, né? Eles estavam, nessas últimas aulas, eles construíram com pedestres também, certo? As minhas impressões em relação a essas aulas, acho que assim, foi uma participação espontânea dos alunos, grande parte, se dizer a maioria. Tive bastante problemas com a internet, né, que muitas vezes inviabilizou minhas aulas. Já conversei com o núcleo, até então parece que resolveu, hoje fui trabalhar, foi bem tranquilo. E assim, de certa forma, a maioria dos alunos atingiram os resultados satisfatórios, tanto para desenvolver o protótipo quanto a parte física dos aparelhos. Certo? É isso, né? Também bem simplesinho, para não tomar muito tempo. Obrigado. Legal, Mário, bem legal. Apresentação, tudo certinho, parabéns. Vanderleia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Vou tentar transferir para mim ver se eu consigo apresentar as guias, porque a minha internet está bem ruim. Apareceu? Não. Ainda não?
Eu não estou conseguindo compartilhar. Posso apresentar sem compartilhar? Aparece aqui partilhar e cancelar. Eu vou selecionar partilhar, daí não vai na opção partilhar. Teu tá no Drive? Oi? A tua apresentação tá no Drive? Tá no Drive. Eu achei que eu tinha enviado para você. Não sei por que não apareceu. Se você quiser, você pega o compartilha ela lá e me manda o link aqui no chat que eu vou mostrando enquanto você fala. Só um pouquinho. Apresentação. Compartilhar. Apareceu? Não. Compartilhar com outras pessoas. Pegar o link. Minha internet está muito ruim. Manda o link aqui no chat que eu compartilho daqui, que eu mostro daqui. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Só um pouquinho.
Já, vamos para outra, a hora que ela voltar, ela apresenta, senão a gente fica perdendo tempo aqui, né? Quem é o próximo? Quem quer? Vai lá, Luísa, pode apresentar. Ele entrou e saiu. Está com o microfone desligado também. Vamos lá, tentar mais uma vez aqui. Vamos lá. Eu tinha compartilhado e fechou. Meu computador está muito lerdo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você faz aí, Clayton. Eu já compartilhou lá, já peguei. Já deu para ver? Está aparecendo aí? Ainda não. Espera aí, então. Marlon, o teu compartilhamento ainda não deu certo lá. Aí, foi a apresentação. Velho. Deixa eu colocar a apresentação, peraí. Não. Apresentação lá. Isso. Está aparecendo? Tá. Lá no começo dela. Está aparecendo agora? Você tem que ir na tela inicial, ela está no fim. Oi? Tem que ir lá na tela inicial da apresentação, rolar para cima aí. Ela está na última. Isso, vai seguindo. Aí, Estou seguindo aqui. Está a implementação, né, do conhecimento com o cursista Luiz Antônio da Costa, né, formador Wilson José Senna. Essa implementação ela foi realizada no Colégio João Paulo, né, e na turma de robótica, que é uma turma mista, junto com a professora Elaine, né, que é ela que me ajudou, ela me ajudou aí nos conhecimentos para aplicar essa implementação junto com a turma dela, que ela já estava trabalhando esse tema, né, que é o circuito elétrico, que é o conteúdo. Temos trabalho relacionado com o plano de trabalho docente e conhecimento aí conhecimento conhecer o componente do circuito elétrico e a corrente elétrica. E o objetivo é identificar os componentes do circuito elétrico e verificar o sentido da corrente elétrica. Foi uma aula expositiva e a construção do circuito elétrico no papel. É uma atividade bem, assim, depois que a gente vê, é uma atividade até simples, na verdade, né? Mas, como a maioria dos alunos era aluno do fundamental, que eles vêm no período do contraturno, são alunos da tarde, né? E eles vêm para fazer essa aula de robótica com a professora. Então, é um pessoal que está iniciando há pouco tempo com essa professora. Os recursos foram utilizados, né, papelão, no caso, papel, né, cartolina, o papel, folha de papel, caneta para fazer as marcações, onde já fizeram tudo isso, fita adesiva, onde o cola, né, para que eles pudessem colar,
papel alumínio, LED e a bateria de 3 volts. O material utilizado, né, como foi o desenvolvimento do trabalho. Primeiro eles utilizavam papelão, faz as marcações, identificando a corrente elétrica positivo e negativo, aonde vai ficar o LED e aonde que a pilha, que fica a pilha. Identificando os polos, os alunos já colocaram, né, fizeram todo o trajeto, né, fizeram o trajeto da onde vai ser feito a corrente elétrica, e no final eles fizeram aí o teste para funcionar, né, acender a luz LED. A referência, né, foi o conhecimento de robótica, e no YouTube também nós estávamos dando uma olhada, né, no conhecimento. E a conclusão aqui, com essa experiência, é identificar como funciona o circuito elétrico simples, onde os alunos puderam construir e vivenciar uma atividade simples, né, que é o circuito elétrico, mas também, na verdade, né, é uma construção, né, com o circuito elétrico, uma alma aí da energia elétrica, né, no funcionamento. Aí, então, as atividades onde os alunos desenvolveram, né, os alunos eu estava orientando eles, junto com a professora, né, como que eles iam estar fazendo, construindo, né, todo o trabalho. O aluno testando, né, os LED para ver se estava funcionando certinho. Os alunos já junto comigo vendo a atividade. Aí, basicamente, foi isso o trabalho feito aí. Bom. Ficou legal, Maurício Antônio. Tudo certinho, tá? Tranquilo. Os cachorros estão hoje animados. Marlon. Opa. Marlon. Tá, tinha pedido, daí. Uhum. Tá, beleza. Então eu já faço aqui rapidinho aqui. Só deixa eu ver se eu. Professora Ilson, só uma pergunta. O meu notebook não está mesmo carregando a internet. Eu mandei o documento no seu WhatsApp. Será que teria como se abrir ou não? Fazendo um favor, por gentileza? A hora que Deixa eu ver lá. Quando você quiser, Mário. Tá, beleza, então. Tá aparecendo, né, professor? Tá aparecendo. Não, tá bom, então. Então, no caso, né, apresentação minha, Marlon Camilo. O nome do colégio que eu trabalhei foi o Colégio Helena Roncossi, aqui na cidade de Reserva, tá? Disciplina da 2ª série do itinerário, e o conteúdo foi, no caso, o semáforo, né? O semáforo mais simples lá, aquele primeiro, só com os 3 LEDs. Daí, no caso, o colégio, ele é situado ali no centro da cidade, tá? É a turma do 2º B, e daí, no caso ali, a gente não tem laboratório, então a gente trabalha dentro da sala mesmo. Eu levo os Chromebook, levo mais uns 2, 3 computador verdinho lá também para ajudar às vezes, e é uma turma com 34 alunos, então é uma turma grande ali, e como uma turma grande tem gente interessada, tem gente que não muito, então, né, tem aluno de todo tipo, digamos assim. O objetivo, no caso da aula, seria entender realmente o funcionamento do semáforo, né? Porque a questão, né, você pegar e acender um LED só, para eles, no caso, foi tranquilo. A questão da programação mesmo, que eles ficaram mais curiosos, né, de como pegar e fazer piscar de acordo com o tempo de cada um, né? A metodologia, praticamente, a gente utilizou como se fosse um construtivismo, né? Então eu peguei e demonstrei como é que eles poderiam pegar e fazer a programação, como é que eles fariam, no caso, as ligações, mas eu deixei, no caso, aberto para eles pegar e, digamos, né, fazer uma programação
né, diferente em relação aos tempos, né? E também, no caso, eu peguei e, a princípio, deixei eles com o resistor, com os LED lá, tudo, no caso, montando. Só dei as dicas para ver o que eles faziam. Daí eu fui acompanhando nos grupos para ver se eles estavam fazendo certo ou não. Fui deixando, no caso, meio solto, digamos assim, a aula para ver o que rolava. A princípio, para mostrar, né, no caso, as ligações, eu usei o Educatron, né? Eu coloquei no simulador, para eles pegar e ver, porque não tinha como pegar e fazer a montagem lá, né, antes. Eu peguei e só coloquei no simulador. Os kits, e se tivesse alguma dúvida, eu usava o quadro giz, porque não adianta, às vezes não tem como você pegar e utilizar só a mídia, né? Tem que pegar, às vezes, partir para o quadro lá. No começo da aula, no caso, eu demonstrei a princípio, um cruzamento aqui da cidade, né? Onde a gente mora aqui, que ele é bem, digamos, bem movimentado, né? Porque é uma cidade pequena, só tem uma avenida, no caso, bem movimentada mesmo. Então, eu demonstrei um semáforo que é bem conhecido ali e perguntei sobre a importância da questão da programação. Daí, depois que eu peguei e mostrei a simulação para eles, e daí eu peguei e deixei, no caso, eles com os kits ali para pegar e fazer a montagem, e também deixei e fui explicando o passo a passo da demonstração, da programação depois. Eu vou pular esse aqui e eu já volto. Essa parte aqui, no caso, é da programação que eu deixei para eles, né? E daí depois eu peguei e tirei uma foto do computador, no caso de um aluno, né? Mas no caso é a mesma programação que eu, no caso, peguei e passei para eles. Daí aqui, deixa eu ver se roda. Eu peguei e coloquei 2 videozinhos, na verdade, né? Na verdade, eu esqueço de tirar foto, sabe, dessas disciplinas de robótica, programação, tudo. Daí depois é um problemão. Daí ficam perguntando, daí eu não. No caso, ali, no caso, eles deixaram com o tempo, digamos assim, normal. Aí aqui teve um grupo que pegou e deu uma alterada na questão da temporização ali. E a questão da conclusão, professor, é que no caso, assim, né? Tem aqueles grupos que têm dificuldade, né? E tem aqueles que já têm facilidade para fazer, né? Tem uns que, no caso, conseguem acender um LED, fazer piscar e já ficam, digamos, maravilhados, e tem uns que não se contentam, né? Tem uns que querem mais porque realmente são bons. Mas, no geral, assim, teve só uns 2 grupos mesmo que, digamos, não teve jeito ali. Tem também a questão da internet, como no caso eu uso dentro da sala, então já complica um pouco por causa disso, né? Daí a internet lá do colégio às vezes funciona, no caso, às vezes não funciona. Eu tenho 9 Chromebook, mas eu tenho 11 kits, então eu tenho que levar um pouquinho dos verdinhos, e daí já complica, porque na hora de você pegar e acessar o Arduino ou acessar o MBlock já muda um pouquinho, né? Porque daí um já tem, no caso, a extensão, o outro tem que entrar pela internet. Então, às vezes eu pego ou seja, sempre dá uma enrolada na aula por causa dessa questão aí também. E as referências são essas aqui, Debs. Tá sem áudio, professor. O professor está sem áudio. Legal, Marco. Muito bem, tudo certo. O objetivo nosso é trabalhar com aluno, né? Quanto mais a gente conseguir trabalhar com aluno e as experiências daqui a gente levar para os alunos, é o que o GE nos proporciona. Ok? Wanderleia, a hora que você quiser, já estou com ela aqui.
O microfone está desligado. Obrigada, Ilson. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderleia, sou professora de matemática. O nome do colégio que eu trabalhei é Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira, na cidade de Pinhalão. Trabalhei a implementação no segundo ano do ensino médio. O conteúdo foi semáforo de carros. A introdução foi realizada com a turma da segunda série do ensino médio do Colégio Estadual Leonardo Francisco Nogueira, na cidade de Pinhalão. Foi utilizada a aula 9 da trilha de aprendizagem de robótica sobre o tema semáforo de carros. O objetivo era entender o funcionamento dos semáforos de carro, montar o protótipo que simula o funcionamento de um semáforo de carros, realizando a programação em código e em blocos para o funcionamento do protótipo de semáforos de carros. As metodologias que foram usadas foram as atividades realizadas no laboratório de informática, através do site Tinkercad. Lá ainda não chegou o kit da robótica ainda. Daí os alunos construíram semáforos de carros utilizando o Arduino e a programação em MBlock. Daí os recursos que foram utilizados foram a TV Educatron, slides, vídeos, laboratório de informática, sites de programação como Tinkercad e MBlock. Daí o desenvolvimento foi para abordar o tema, foi utilizado o material da aula 9, dos semáforos de carros, e slides da TV Educatron, e explanado o conteúdo aos alunos. Foi apresentado para os alunos os slides sobre o que é um semáforo e suas diferenças. Os alunos foram organizados em duplas para a realização das atividades. Após a programação e verificação do funcionamento do semáforo, os alunos foram indagados a modificarem o tempo em que cada LED ficaria aceso. Após a verificação, eles enviaram a atividade pelo Classroom, onde posteriormente pude verificar o projeto de cada um, assim efetivando a avaliação. Aqui estão as fotos deles trabalhando em duplas. Conclusão: com o trabalho em sala e laboratório, utilizando os recursos apropriados, pôde-se perceber que os alunos entenderam e assimilaram bem o conteúdo, entendendo como é o funcionamento dos semáforos de carros e como isso é importante para a viabilização do trânsito. Aqui eu tenho as referências que foram usadas na aula. Legal, conseguiu. Para mim é tudo novo, porque eu não conhecia nada da robótica. Então, vou melhorando aos poucos. Já está apaixonada, comprando plaquinha, passando os fins de semana sem dormir, mexendo com as plaquinhas. É assim mesmo que funciona. Mas obrigado, Adélia. Deu certo, só não esqueça de postar lá e mandar o link para mim. Ô, professor, só não está aparecendo o relato da implementação, o outro está aparecendo ou só o relato da implementação que não está aparecendo? O TTD tá, o implementação não. Ah, então tá bom. Obrigada. Tá? Vou parar aqui. Vamos lá, quem é o próximo? Vai lá, Rosilene. Vou tentar aqui, professor, que a minha internet aqui também está péssima. Espera aí. Tá. Tem problemas. Vamos lá. Nada ainda, né? Ah, não, tá aparecendo? Ainda não, né? Você está compartilhando sua tela com todos. Não?
Nada ainda. Ai, perde muito tempo, professor, com isso. De não ir. Aparece a tela do seu celular, mas a apresentação dele não. Eu estou falando, professor, está difícil de puxar. O professor, ai meu Deus, ou só se eu mandar também no seu... Se quiser mandar lá no WhatsApp, eu puxo para cá. Tá, se alguém quiser ir apresentando, então, daí eu vou tentar mandar no seu celular, tá bom? Isso. Fazendo um favor, obrigada. Quem está faltando? Clayton, está faltando. Cristiano. Quem vai agora? A minha marcação, foto. Luciano, quer ir, Luciano? Vai lá. Eu posso tentar apresentar. Vamos lá. Nosso tempo está com 20 minutos. Deu certo? Deu. Não é esse. Esse é o PTD. Isso. Deixa eu pegar o outro. Colocar uma janela. Agora deu? Eu não posso falar agora. E agora? Ainda não. Não? E agora não. É difícil. Por que será que ele não pega? O trabalho está aberto. Você compartilhou a guia ou a janela? Está na janela, tentei na guia também. E depois que ela mostra para você, você clica na setinha. Você seleciona a janela ou o guia. E depois que ela aparece, você tem que clicar nela também para confirmar. Apareceu? Não. Se eu colocar ali no chat, alguém consegue passar para mim? Eu passo, não tem problema. Vou postar lá. Não? Foi.
Só pôr a tela inteira agora e apresentar. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo a tela. Só que a apresentação ainda não. Põe a apresentação agora. Isso. Aí. Pronto? Pronto. Quando eu mudo assim, está mudando os slides? Tá? Tá. Então, tá. Então, eu, na verdade, sou pedagoga. Eu atuo como pedagoga no turno noturno. E no turno noturno, eu não tenho o itinerário. Ali, as trilhas, elas são de linguagens. Então, o itinerário formativo que tem Física 1 Robótica só funciona na escola na parte da manhã. E na parte da manhã eu não trabalho na escola. Então, para mim foi assim bem impactante que eu não sabia como implementar. Se tiver ruim, daí vocês me avisem, tá? E o que aconteceu? Então, à tarde também na minha escola não tem robótica, não tem ensino médio. Então, eu fiz uma parceria com a professora da turma da manhã dessa escola, que, na verdade, a sexta aula, acontece no contraturno. Então, eu procurei trabalhar com a professora. Aí, conversando com a professora, logo que eu fui para Curitiba no curso das trilhas, né? Conversando com a professora, ela não tinha ainda ideia do que eram as produções pedagógicas. Então, como eu fui lá para Curitiba nesse curso das trilhas, eu voltei de lá, conversei com cada professor, e uma delas foi a professora de robótica, e ela não sabia, até então, agora, nesse mês passado, que quem trabalha com robótica, no final de cada trimestre, tem que fazer uma produção pedagógica, né? No final do primeiro, no final do segundo, no final do terceiro. Então, eu pensei assim, ela estava muito perdida, a professora, ela é formada em biologia, então, eu já desde o início, quando eu fui me inscrever e tinha robótica, eu já tinha perdido todos de pedagoga, eu optei por fazer robótica para tentar ajudar a professora. Porque essa professora, ela é formada em biologia, ela trabalha ciências, biologia, física, química, física 1, robótica, também trabalha programação e biologia, biotecnologia, e agora também pegou o PMA. Então, para essa prof, está muito pesado. E eu pensei, vou fazer robótica para tentar ajudar ela. Mas o que aconteceu? Eu, meia perdida sempre nas aulas aqui do formador, mas pelo menos eu tive uma noção. E eu optei, então, por ir trabalhar com esses alunos quando eles vinham na aula do contraturno. Eu estava observando, antes de eu implementar, eu fui observar a turma, e eu percebi que a professora, ela estava passando para os alunos copiarem os componentes do kit da robótica. Os alunos estavam copiando o nome de cada componente para ter no caderno. Aí eu pensei, meu Deus, como é que os alunos vão saber? Eles estão copiando? E como é que eles vão saber qual é a imagem daquela peça que está no kit, né? Aí, então, eu peguei a aula 5 e a aula 6, organizei, fui na sala, apresentei, levei os kits junto, os kits ainda estavam todos embalados no lugar que eles são armazenados, e os alunos lá, eles passaram quase todo o trimestre copiando o nome dos componentes. E eu vi que aquilo não tinha futuro nenhum, e foi, assim, bem... uma coisa que me ajudou a pensar. Então, eu peguei o material que tem lá nas aulas 5 e 6, que tem o nome dos componentes e a imagem, e eu imprimi aquele documento e fiz um livrinho. Fiz um livrinho para cada aluno, tipo numa folha A4, eu dividi ela em 4 partes e imprimi 4 por página e montei um livrinho contendo o quê? O kit de robótica, aquele material onde tem todas as peças, o nome e para que serve, a descrição.
entreguei um para cada aluno e fui na sala, então, passei para eles o vídeo que fala sobre o evento Robótica do Paraná. Eu fiz a explanação para eles dos slides lá, onde tem esse material. Também passei os vídeos, apresentei para eles a página da Robótica Paraná. E também a professora, ela não tinha muito conhecimento desse material, porque eu acho que até a aula, às vezes, não foi aberta para saber que ali teria mais essa página para os alunos estarem olhando. Então, fiz, então, a leitura dos materiais. Eu prometi que eu ainda vou voltar lá para ajudar, auxiliar eles, porque, assim, ó, eu vi que as aulas, foram muitas aulas copiando o nome de cada peça do kit de robótica, e assim terminou o primeiro trimestre. Então, é uma missão que eu tenho de ajudar essa professora, e os alunos também, mostrei para eles a página lá da robótica, apresentei para eles aquela parte onde fala sobre os projetos que eles podem fazer, utilizando as peças do kit, e falei, prof, agora, e eles ficaram felizes, porque eles não precisavam mais copiar tudo aquilo, porque foi um trabalho, assim, em vão, porque eles mesmo copiando, eles não sabiam olhar lá no kit qual era aquela peça que eles tinham copiado. E aí apresentei para eles, não sei se eu consigo abrir aqui o vídeo. Se eu clicar aqui, será que abre? Será que vai abrir aí para vocês ou eu posso ir direto no... Tá bem demorada a internet, né? E tem as fotos também. Vou tentar abrir as fotos. Mostra as fotos, acho que é mais rápido. Eu acho que eu vou pular essa parte aqui. E tem as fotos também. Não sei se precisa passar as fotos. Dá uma mostrada só em umas, por exemplo, só. Deixa eu achar aqui. Eu percebo assim, que para quem assume as aulas de robótica e não tem nenhuma experiência na área de robótica, tem que ser algo repensado para os próximos anos. Porque, assim, não adianta, por exemplo, a professora pegar para ajudar a escola. Eles estão penando, tanto a professora quanto os alunos, eles já poderiam estar produzindo alguma coisa, abrindo, fazendo os experimentos. O que eu vi aqui nesse curso de formadores, eu estou tentando passar para a prof, mas eu ainda não domino, não tenho pedagogia, né? E ela biologia, então, assim, está muito complicado. Eu tenho muita dó da professora e dos alunos. Problemático mesmo. Tá bom, não precisa abrir, não. Tá difícil de apresentar. Deixa eu ver, acho que vai abrir. Que é, prof? Aí, legal. Isso. Então, assim, esses alunos, eles vêm nas aulas no contraturno, porque a sexta aula é feita à tarde, né? Mostrei para eles o kit. Eu senti, assim, muita questão de resistência. Eu queria abrir os pacotinhos, a prof falou assim, não, vamos deixar. Então, eu mostrei mais ou menos por cima, assim, as peças, e eles foram olhando. Apresentei a página da robótica, coloquei as produções que eles têm que fazer até o final do ano, e eles, então, começaram... Agora, eles mesmos estão indo em busca, e falei assim para eles, olha, pessoal, a professora é uma mediadora. Vocês não pensem que a prof vem aqui e vai dominar o conteúdo de robótica. Vocês vão ser os protagonistas. Então, a professora, ela trabalha, e vocês também têm que ir em busca para vocês estarem ajudando a professora. E foi isso. Eu, na verdade, fui lá enquanto pedagoga para estar mostrando para eles o que eles têm que ir em busca também, porque não sabem. Nós estamos numa realidade aqui que está bem falha a questão da formação para quem está trabalhando
as aulas de robótica, assim como programação também. Mas o que mais me chamou a atenção foi a questão. Um trimestre os alunos passaram praticamente copiando o nome das peças. Meu Deus, foi bem triste. Por isso que eu fiz esse livrinho, para eles estarem olhando o que eles copiaram, pelo menos tem a imagem, né? Eu queria passar aqui para mostrar os livros. Aí não esquece de colocar as imagens atrás da implementação, tá? Como? Joia, ficou legal mesmo. Ficou bom as fotos aí, colocar as fotos dentro do link, do link de implementação lá, dentro da apresentação. Eu coloquei tirar do link? Beleza. Não. Dentro da implementação sua, colocar fotos. Eu não vi ainda a sua implementação. Eu coloquei tudo isso. Já está lá. Então tá joia. Beleza, então. Tranquilo. É que eu não vi a implementação. Só vi se estava lá ou não. Não abri uma por uma ainda. Pessoal, vamos lá correndo, que faltam 12 ainda. Rosilene? Vou tentar, professor. Peraí, vou tentar novamente. Professor, você não consegue compartilhar para mim? Eu estou com a apresentação aqui. E eu apresento para você. Você está aí? Então tá bom, professor, porque aqui tá péssimo, professor. Não, pode fechar aí que eu apresento aqui. Tá bom. Nossa, meu Deus. Trabalhou tudo aqui. Espera aí. Deu aí, professor? Deixa eu abrir a câmera. Tá. Então tá. Pessoal, meu nome é Rosilene, né? Eu trabalho no Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná. O meu componente não é robótica, o meu componente é história. E daí eu pedi para um amigo meu, professor, para que eu pudesse estar participando das aulas que ele ministra à tarde, no período da tarde. É primeira série do ensino médio e segunda série, são mistos, né? Daí ele foi camarada comigo, me deixou participar das aulas. Eu tenho muita curiosidade em robótica, não sei nada, professor. Vou assistir todas as aulas novamente, porque o pouco que eu aprendi ainda é pouco, né? Então eu tenho que aprender muito ainda. Foi muito válido para mim, eu tenho muita curiosidade nessa área, mas eu tenho muito que aprender. Então o professor cedeu, né, atendeu o meu pedido, então eu pude participar das aulas dele. Foi utilizado o quadro de giz, a TV Educadron, Nossa, até fugiu agora, professor, estou tão nervosa, os mini notebook lá, sabe? Me ajudem aí, os universitários. Então, essas aulas, né, foram ministradas... Chromebook, isso mesmo. As aulas são ministradas no período da tarde, primeira série, segunda série, no laboratório de informática, né? Eles realizavam as atividades no Chromebook. Para estar concluindo ali a atividade deles, porque nos netbook lá, aqueles verdinhos, não dava para ser realizado. Tá? Então, daí o que eu fiz? Como eu não sou da área, no período da manhã, eu proporcionei para eles que a gente estivesse fazendo uma pesquisa para ver o sinaleiro, né? O início de tudo. Que daí eles descobriram que através da industrialização houve aumento de veículos, daí virou uma bagunça o trânsito, e daí foi necessário, né, que se fizesse o uso do sinaleiro. Tá? Foi utilizado lá a aula 5 do RCO, né, no segundo momento, para eles estarem fazendo a prototipação. E daí eu acompanhei tudo de perto, né, o professor ministrando as aulas dele. Daí eles conseguiram lá fazer, tem as fotos aí, né, professor, deles lá no laboratório. Isso, né? Então foi feito lá a fotinha deles, né? E é isso, professor. Eu participei das aulas do meu amigo, ainda estou muito curiosa, cheia de vontade de aprender mais sobre,
né? E agradeço aí a paciência, porque a minha internet aqui estava bem ruim, todas as aulas, complicadinho. E é isso aí. Professor, vou liberar para que os outros possam apresentar. Não sei se tem mais alguém, eu sou sua última. Tem ainda. Clayton. Opa! Posso fazer a apresentação? Pode, corre. Vamos ver. Já passamos do horário, mas vou tentar fique ser à rapidinho. vontade. Olha lá, P, Q, R, S. E depois do S. Estão observando aí? Ainda não, mas apareceu a tela já. Opa! Vamos ver. Então, Já apareceu? não, apresentação ainda não. Está apresentando a tela, mas sem Tá, apresentação. agora. Põe ela na frente aí que ela aparece. Tá, eu abri ela. Mas o meu notebook está aberto. Tá mostrando essa tela aqui do Meet. Ah, tá. Deixa eu refazer a apresentação aqui, então. Vamos ver. Agora apareceu. E agora? Ah, beleza, então. Então, assim, tentando ser breve, né? Eu trabalho no Centro Estadual de Educação Profissional em Curitiba, CEP Curitiba. É uma escola que tem, basicamente, somente cursos técnicos, tá? Durante o dia são cursos técnicos do médio integrado e à noite do subsequente. Atualmente possui em torno de 11 cursos técnicos, certo? As aulas de laboratório, para as aulas de laboratório, para a qual eu ministro a aula, as turmas elas são divididas, né? No máximo 25 alunos. Então, se você tiver uma turma com uma quantidade superior a 30 alunos, ela já vai haver divisão. Então, você tem uma variável de 15 a 25 alunos quando você vai dar aula de laboratório, tá? Eu apliquei essa dinâmica, essa prática, numa turma que está no 4º ano, na disciplina de automação industrial. Por ser um curso técnico que está na disciplina de automação industrial, o que ocorre? Os alunos eles já trabalham com processos de automação, tá certo? Ou robotização. Só que, no caso, a gente utiliza lá CLP. Então, a gente faz uma programação. A gente coloca ali aula extracurricular e aplicação do primeiro do Paraná. Alguém está com o microfone aberto. Tá. Então, a gente faz o processo de automação, né? Automação industrial, comando de banco de motores, capacitores, né? Utilizando CLPs e inversores de frequência. Então, em relação a apresentar o Arduino, a parte do Arduino para eles, não foi muita novidade. O que a gente teve que mostrar foi a questão da diferenciação que existe entre a utilização de um CLP, um controlador lógico programável, e a placa do Arduino Uno, né? E os softwares de cada um, certo? Vamos ver aqui. Então, os recursos, né? Utilização de microcomputador, Arduino, o próprio CLP lá que já existe, a bancada, certo? Educatron. Só que, assim, nós lá do CEP, a gente não recebeu os kits, a gente não recebeu esses kits de Arduino. Pelo fato de a gente é uma escola técnica, nós temos equipamentos próprios, né? Aquisição de próprios, então a gente não entra nessa lista do governo de aquisição de material, mas nós tínhamos lá, a gente tem lá alguns exemplares de Arduino, e eu consegui resgatar um deles para que os alunos pudessem fazer a atividade. Né? Então, aqui, estou procurando mostrar que, assim, então, a gente tem a bancada, né, com o computador, e os alunos, eles, além de fazer a questão da implementação do semáforo, né, eles partiram também já para a construção de um braço mecânico, um braço robotizado, utilizando a placa do Arduino, né?
A proposta deles é apresentar na feira de ciência, a mostra de trabalhos do CEP, até que vai ocorrer mês que vem, é um evento aberto à comunidade, onde o pessoal expõe o que é feito. Então, para os alunos, né, que eu escolhi uma equipe lá, né, dentro da sala que eu trabalho, os alunos eles gostaram bastante dessa nova possibilidade de você gerar processos de automação, né, e estão se empenhando realmente nisso aí. É um novo olhar sobre a tecnologia, né? Claro que no caso dos meus alunos eles já tiveram uma certa facilidade maior em função de já trabalhar a questão de programação de CLP, tanto do próprio CLP ou então o software velho, que é um software que gera a linguagem Ledger, para se fazer a programação do CLP, tá certo? Deixa eu ver. Acho que de linhas gerais é isso, tá certo? Os alunos eles gostaram bastante da atividade e eu entendo que eles vão continuar a pesquisa, a trabalhar nisso aí, né? Por mais que a gente adote CLPs para processo de automação, né, que é como é uma escola de técnica industrial, eu acho que a atividade com Arduino ele recria bastante as possibilidades do aluno trabalhar, por exemplo, com automação cotidiana de coisas do dia a dia. Certo? Em linhas gerais é isso. Agradeço a todos aí, ao professor, pela colaboração. Obrigado, Ron. Bem legal essa parte de trabalhar na indústria, né? Porque hoje existe um embate, né? Se o Arduino vai funcionar na indústria, não, porque eles usam equipamento pesado, bem protegido, e o Arduino não é tão protegido assim, fisicamente, né? Então tem uma briguinha ainda aí. Quem é do ramo fala, né? Isso aí é tudo desprotegido, trabalha só com 5 volts, aqui a gente trabalha com 12, com 24. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Os CLTs são mais robustos, digamos assim. Aguenta mais. Tá, obrigado. Ok, pessoal, vamos tirar a nossa foto. Deixei aí no chat para vocês 2 formulários, depois vocês já tiram, já abram, não precisa responder, mas abram, depois vocês respondem. São os 2 últimos formulários nossos. Vou tirar a foto, sorrisos. Aí, deixa eu ver se ficou legal. Pessoal, foi muito bom estar com vocês essas 9 semanas. Obrigado pela cooperação, obrigado por estarmos aqui, não ter desistido, não desistir da robótica. Precisando de mim, estou à disposição. Vocês têm o meu e-mail, o WhatsApp, tem meu e-mail. Precisou, corre atrás, eu ajudo no que puder, não sei tudo, mas o que eu puder, estou à disposição de vocês. E esperamos nos ver pela frente aí, num futuro próximo. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, professor, muito obrigada. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Luiz Antônio, não esquece eu mandei os lá. Se tiver dúvida, manda por WhatsApp para mim. Não, eu enviei agora, dá uma conferida lá, ver se deu certo. Os 2 links é a mesma avaliação? Não, acho que não. Só se eu copiei errado. Então, Luiz Antônio, chegou um, chegou outro, eu não vi. Para mim é o mesmo, esses 2 últimos. Formulário de avaliação. É o mesmo link. Então, deixa eu pegar o outro aqui. Não é os mesmos do início da aula, né? Não, não é para ser. Um termina com LA. Eu mandei o relato de implementação e o PDT e o PTD. Tá joia. Dá para pôr no grupo do WhatsApp lá, que o pessoal já saiu, né? Postei aqui já e posto lá daí. Esse aqui é o outro, né? LA.
O meu chegou os dois ou um só? Eu só olhei um agora, mas se você mandou um certo, o outro vai chegar também. Se não chegar, eu entro em contato com você. Qualquer coisa avisa, prof, das fotos lá, mas tá no link, Pode deixar. né? Tá, joia. Até. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Tchau. Tchau. Qualquer coisa é só avisar, daí eu tento mandar novamente. Mas aqui, para mim, aparece como que já foi enviado. Abriu, Ron. Abriu os dois.